Olá, hoje vou falar um pouco sobre os modelos e tipos de agulha, que é bastante comum usuários de máquinas de costura, principalmente iniciantes, confundir bastante essa questão. Aqui, por exemplo, eu tenho uma cartela de agulha 2020-90-14. O 2020 indica o modelo da agulha, o 90-14 a espessura. Esse modelo de agulha 2020 90-14 é utilizado em todos os modelos de máquinas de costura linha doméstica. Funciona em diversas marcas, linha doméstica, máquina caseira, como Singer, Eugene, Janome, Brother. Se o modelo da máquina é doméstica, esse modelo de agulha funciona corretamente. O encaixe dessa agulha tem um lado rebaixado, já indicando que se trata de uma agulha linha doméstica, e aí no caso o 90-14 especifica a espessura dessa agulha. Esse tipo de agulha começa do número 9 e podendo chegar até o número 21, mas o modelo 2020 sempre continua o mesmo, altera apenas a espessura da agulha. A numeração 90-14 é o tipo de número que normalmente acompanha o modelo de máquina quando comprada nova na caixa. A numeração que vem na máquina é sempre 90-14, mas isso não quer dizer que a sua máquina só funciona com 90-14. Ela pode também utilizar uma 20-20 80-12, que já é uma agulha mais fina, para tecidos mais delicados, por exemplo. Observe que o número 20-20 continua aqui, indicando o tipo da agulha. Então, se trata de uma agulha com o mesmo encaixe. Mudou apenas a numeração, que é uma numeração inferior. E aqui, por exemplo, uma outra cartela de agulha também 20-20, indicando o modelo, já com a numeração 116, porque já se trata de uma agulha mais grossa, para tecidos mais grossos, como um jeans, por exemplo, mas o seu encaixe continua sendo o mesmo da 80-12 e também o mesmo da 90-14. Então, três modelos de agulhas também 20-20 que mudam apenas a espessura da ponta da agulha e não o encaixe. Então 90-14 indica a numeração. Então é bastante comum os usuários iniciantes, por exemplo, ver um anúncio dessa agulha aqui, ó, 90-14. E a pessoa verifica esse número 90-14 e acha que automaticamente vai servir na máquina dela, sendo uma máquina doméstica. E já não tem nada a ver. Observe aqui que apesar de ter 90-14, o tipo da agulha é uma agulha 15-15. Quer dizer, esse 15-15 indica o encaixe da agulha. Já não tem nada a ver com 20-20. Uma agulha, por exemplo, 15-15 é indicada e utilizada em máquinas de costura linha reta industrial, conhecida muito como encaixe cabo fino, utilizada em diversos modelos de máquinas de costura reta industrial, como uma Jack, por exemplo, F4, utiliza uma agulha encaixe cabo fino, uma máquina reta Brother, uma máquina reta Ciruba, uma máquina reta Lanmax, Alpha, e muitos outros modelos já utilizam o padrão cabo fino 15-15. E aí entra o 90-14, que é a regra da espessura, mas o tipo da agulha e o seu encaixe já mudou totalmente em relação à agulha 20-20. Aqui, por exemplo, já tem um outro tipo de agulha, também 90-14, indicando a espessura, mas com seu código 1955, uma agulha já com padrão encaixe cabo grosso. Essa agulha aqui, 1955, DPX5, encaixe cabo grosso 90-14. Então, esse tipo de agulha aqui, cabo grosso, também já é utilizado apenas em máquinas de costura reta industrial, principalmente da marca Singer, ou máquinas semi-industrial zigue-zague, linha 21 também utiliza o modelo 1955, encaixe cabo grosso. Então, atenção a esses detalhes. Observe que também temos aqui o 90-14, indicando a espessura da agulha. Mas, se for necessário, o mesmo código 1955, que é cabo grosso, teremos também diversos tipos de números, igual apresentei no padrão 2020. Aqui temos números 9, 10, 11, 12 e aí vai até a necessidade de cada usuário em relação ao tipo de costura e tecido que vai ser trabalhado na sua máquina. Agora observe aqui também um outro modelo de agulha, 6120 90-14. Continua sendo uma agulha de espessura 90-14, mas com outro padrão, um outro tipo de tamanho com relação ao modelo de máquina que será aplicado. Por exemplo, a agulha 6120 é uma agulha utilizada em máquinas de costura overlock industrial. Por exemplo, todo mundo aí que tem uma overlock industrial utiliza como padrão o código 6120 ou DC X27, que significa a mesma coisa. Se a pessoa
comprar uma agulha 6120 ou o código vier com DC27, significa o mesmo tipo de agulha. São padrões que cada fabricante cria. Então são, né, questões de padrão de fabricante com relação ao tipo, espessura da agulha e o tamanho. Mas observe que mantemos aqui o 9014. Então eu fiz questão de pegar todas as agulhas aqui praticamente 9014 para justamente já demonstrar que não adianta a pessoa comprar a agulha olhando apenas 9014. 9014 é a espessura. Então esse tipo aqui 6120, aplicado apenas em overlocks, interlocks, máquinas ponto cadeia, todas da linha industrial. Agora aqui, por exemplo, já peguei aqui uma agulha da Schmidt, também 9014, com código de referência também equivalente HAX1. Essa agulha aqui é bastante utilizada por usuários de máquinas de costura que tem a linha de bordado, bordadeiras, máquinas de bordado a Brother, Janome, até Singer mesmo. É bastante indicado utilizar agulhas da Schmidt. É uma agulha de excelente qualidade e para quem atua aí no ramo de bordado já sabe bem o que eu estou falando aqui, que é uma categoria de agulha diferenciada. Padrão de espessura 9014, um encaixe HX1 que já é referência aí para quem tem máquinas bordadeiras de diversos modelos. E aqui um último modelo de agulha que eu peguei aqui, também sendo 9014, mas com o código 3651, uma agulha já utilizada em máquinas de costura galoneira industrial. Então observe a quantidade de modelos de agulha que eu peguei aqui, todas 9014. Então esse vídeo é mais para estar esclarecendo e sendo como referência também para pessoas que quando for comprar, adquirir agulha, não adianta apenas verificar o número da agulha 9014. A pessoa tem que saber o modelo da máquina que ela está utilizando e aí sim complementar com a espessura, que não quer dizer que vai ser sempre 9014. 9014 é uma referência média de agulha. Temos agulhas 8012, temos agulhas 116, então conforme o tipo de tecido e espessura, essa numeração muda. 90 e 14 significa a mesma coisa, ou 14 e 90 é tudo igual, como eu demonstrei aqui inicialmente. Por exemplo, 116, não existe 114 e também não existe 90-100 e também não vai existir 80-14, quer dizer, então 80-12 já é um padrão de espessura, 90-14 já é outro padrão de espessura e obedecendo sempre as questões do tipo de agulha. Então esse vídeo aqui já serve para esclarecer e tirar essas dúvidas que é bastante comum em usuários iniciantes querer adquirir agulhas baseada apenas nessa referência aqui 90-14. Então atenção para ter base com relação à espessura e o modelo da agulha. E aí sim vai estar adquirindo e comprando uma agulha correta para o seu modelo de máquina de costura. Utilizar agulhas incorretas na sua máquina de costura danifica vários pontos importantes da sua máquina, levando o equipamento ao mau funcionamento. Então esta dica e essas referências que estou passando aqui é super importante. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Obrigado e até a próxima videoaula.